Olá! Bora falar de matemática hoje? Mas esquece aquele jeito da escola. A gente vai descobrir como ela é, na verdade, uma linguagem, uma ferramenta super poderosa para entender o mundo que está aí bem na nossa frente. Sabe aquela sensação de que matemática é só um amontoado de regra que não faz sentido nenhum? Pois é, essa sensação é bem comum. Parece que são só números e símbolos jogados num papel, sem ter nada a ver com o nosso dia a dia, né? Mas e se a gente virasse essa chave? E se a matemática não fosse sobre regras, mas sim sobre um código secreto? Pensa nela como uma língua universal, feita para a gente decifrar os padrões e resolver os quebra-cabeças que aparecem o tempo todo na nossa vida. E olha, esses padrões estão em todo lugar mesmo, desde o cálculo de quanta tinta vai precisar para pintar uma parede, até os ângulos e as medidas no design dos móveis da nossa casa. A matemática está ali, quietinha, organizando o nosso mundo sem a gente nem perceber. É só parar para pensar um pouquinho. Muitas coisas que a gente faz todo dia são pura matemática aplicada. Calcular a área de uma parede, acertar a dose de um remédio, ou até descobrir a comissão de um vendedor. Tudo isso tem uma lógica, uma regra por trás, que a matemática ajuda a gente a entender direitinho. Ok, vamos voltar para o exemplo do pintor. É bem simples, olha só. Se a parede tem 4 metros de comprimento por 3 de altura, é só multiplicar um pelo outro. O resultado? 12 metros quadrados. Pronto, simples assim, super prático e no fundo é matemática pura. E a parte genial é que a gente não precisa refazer esse raciocínio toda santa vez. A gente pode criar uma regra geral, o que a gente chama de fórmula. Para qualquer parede retangular, a área vai ser sempre a base vezes a altura. A gente escreve isso como A igual a B vezes H. Essa é a mágica de transformar um padrão em uma regra simples. E olha só que legal, sem nem perceber, a gente acabou de dar o primeiro passo no mundo da álgebra. É isso mesmo, álgebra, na real, é basicamente isso. Usar letras e símbolos tipo A, B e H para representar valores e mostrar como eles se relacionam. O ponto central da álgebra, o coração da coisa toda, é a ideia de igualdade. A melhor forma de imaginar isso é pensar numa daquelas balanças antigas de 2 pratos, sabe? Para ela ficar retinha, os 2 lados precisam ter exatamente o mesmo peso. É tudo sobre equilíbrio. Imagina só, de um lado da balança a gente coloca 6 mais 4. Do outro lado a gente coloca 7 mais 3. Os números são diferentes, né? Mas o resultado dos 2 lados é o mesmo, dá 10. A balança fica ali, perfeitamente equilibrada. Isso é o que a gente chama de uma igualdade. Beleza, agora vamos botar um pouco de mistério na história. Uma equação nada mais é do que uma igualdade onde está faltando uma peça do quebra-cabeça. Esse valor misterioso, que a gente chama de incógnita ou variável, é o que a gente quer descobrir. E, por convenção, a gente quase sempre usa a letra X para ele. Então, a nossa balança imaginária agora tem x mais 3 de um lado e o número 8 do outro. O desafio é justamente esse. Que valor esse x precisa ter para a balança ficar equilibrada? Esse é o jogo da álgebra, encontrar o valor do x. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que a gente faz para descobrir o valor do x sem bagunçar a balança? Como a gente isola ele de um lado, mas mantém tudo em equilíbrio? A resposta para isso é a regra de ouro da álgebra, o princípio da equivalência. E ela é super simples, mas é muito, muito poderosa. A regra é: tudo que você fizer de um lado da equação, você tem que fazer igualzinho do outro. Se somar de um lado, soma do outro. Se dividir, divide também. Assim, a balança nunca perde o equilíbrio. Bora ver isso na prática? Pega um daqueles desafios que rolam na internet. A equação é 2x mais 3 igual a 123. O objetivo? Deixar o x sozinho. Primeiro, para tirar aquele mais 3 dali, a gente faz o contrário. Tira 3 dos 2 lados. Aí a nossa balança fica 2x igual a 120. Agora, para se livrar da multiplicação por 2, a gente divide os 2 lados por 2. E, pronto, x é igual a 60. Resolvido. Então, a gente viu que cada um desses conceitos é útil, mas a mágica de verdade acontece quando a gente junta as duas coisas. A geometria, que é a linguagem das formas, com a álgebra, que é a linguagem do que a gente não sabe. Vamos ver como essa dupla dinâmica resolve um problema da vida real. O cenário é o seguinte: um vendedor ganha um salário fixo de R$ 1.500, mais uma comissão por cada produto que vende. No fim do mês, depois de vender 20 produtos, ele recebeu R$ 1.800 no total. A pergunta é: qual o valor da comissão de cada produto?
Ok, o primeiro passo, e talvez o mais importante, é traduzir essa história toda para matemática. A gente precisa definir quem é o nosso x, a nossa incógnita. Nesse caso, é fácil. O x vai ser o valor da comissão que a gente quer descobrir. Uma vez que a gente definiu o x, a equação praticamente se monta sozinha. Olha só, 20 produtos vezes x, que é a comissão, mais os 1.500 do salário fixo, tudo isso tem que ser igual ao salário total, que foi 1.800. Pronto. A história do vendedor virou uma equação matemática. E para resolver, a gente usa a nossa regra de ouro de novo. Primeiro, tira 1.500 dos dois lados para isolar a parte da comissão. Isso vai nos dar 20x igual a 300. Depois, a gente divide os dois lados por 20 para achar o valor de um x só. E o resultado final? X é igual a 15. Ou seja, a comissão por cada produto vendido era de R$ 15. Viu só? A álgebra pegou um problema do dia a dia, de dinheiro, e entregou uma resposta exata. Então, o lance é o seguinte: geometria e álgebra são como uma dupla inseparável. A geometria ajuda a gente a descrever o mundo à nossa volta. Ela responde qual o tamanho disso. Já a álgebra entra para encontrar o que está faltando na história. Ela responde qual é a peça que falta nesse quebra-cabeça. Então, resumindo o que a gente viu, a matemática é, no fundo, uma linguagem para descrever padrões. As fórmulas são só atalhos para esses padrões, as equações são quebra-cabeças que a gente resolve mantendo o equilíbrio da balança, e quando a gente junta tudo isso, a gente ganha um superpoder, o de entender e resolver problemas do nosso mundo. E fica aí a reflexão final. Essa mesma lógica de encontrar o X, de manter o equilíbrio, é a base de muita coisa, sabia? Dos algoritmos do celular até os modelos que movimentam a economia mundial. Fica a pergunta: quantos outros mistérios do mundo não estão por aí, só esperando a gente encontrar a equação certa para resolvê-los? Valeu pela companhia e até a próxima!